Bem-vindo a mais um episódio do Jogo de Sucesso, podcast da M8. E hoje a gente tem um formato novo aqui que a gente está estreando, tá? E temos um convidado especialíssimo para estar estreando esse modelo aqui com vocês, que a gente quer trazer pessoas que inspiram, empresários que você que está acompanhando a gente vai aprender muito, vai poder modelar muito, vai poder tirar insights valiosos. E eu sempre digo assim, aprenda com o erro do outro, que é mais barato que aprender com o teu próprio erro. Hoje aqui a gente tem como convidado o Charles, tá? O Charles, ele é fundador da Force, proprietário da Halco e proprietário também da Halbert Incorporações. Isso mesmo. O Charles, o teu sobrenome é o sobrenome da construtora, né? Charles Halbert. O Charles, ele veio de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, não é isso, Charles? Isso, Frederico Westphalen. Nascido em Seberi, criado em Frederico Westphalen. E dominou o mundo. Estamos em busca ainda, falta bastante. Charles, conta um pouquinho pra gente como é que é sair, como é que é... Você foi criado em Frederico Westphalen. Isso. É uma cidade pequena. Eu imagino que a cabeça da população é muito, não sei se eu digo fechada, mas ela costuma se restringir ao que a cidade é, não é isso? Tu não vai ver eles falando em crescimento exponencial e como se fala, por exemplo, em São Paulo. Como é que foi para você, como é que foi virar essa chave para abrir a cabeça para um mundo muito maior? Então vamos lá, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer por esse convite e ser o primeiro nesse novo formato, né? Muito obrigado mesmo. Então, já começando na tua pergunta, eu vou respondê-la com a minha régua, né? Cada um tem a sua realidade. O tamanho da minha cidade nunca me limitou no meu pensamento. Inclusive, ao contrário. Lá que eu tive raízes, que eu tive acesso a grandes empresários, pessoas que me inspiraram lá. E sim, eu tenho a cabeça muito barulhenta, né? Sempre tive a cabeça muito barulhenta, tive que ter tratamento com psicólogo e tudo mais. Então eu vim para um centro maior não porque lá era limitado, mas sim porque eu queria mais barulho. Eu queria mais agitação do meu lado. Na época eu vim para Florianópolis, né? Eu acabei o terceiro ano e vim para Florianópolis. Meu irmão já estava ali, né? Então eu tinha família que tinha negócios ali que também me ajudaram no meu início, né? Você tinha um suporte aqui. Exato. Você não meteu o louco sozinho? Não. Eu saí de lá justamente porque... não por causa da cabeça, né? Inclusive eu acho que é uma limitação que as próprias pessoas se colocam a respeito disso. Eu vou sair daqui porque essa cidade pensa dessa maneira, eu vou sair daqui porque as pessoas têm a cabeça muito pequena, mas na verdade tu tá te limitando no ambiente que tu tá, então tu acaba te sabotando, e é sempre mais fácil tu colocar a culpa no outro, né? Colocar na cidade, no governo. Então isso nunca me abalou. Nunca foi um perímetro para mim, digamos assim, de limitação. Ao contrário, Frederico e Seberi, né? O Lucas é de Seberi, mas eu só nasci em Seberi, mas são minha cidade natal. Foi ali que eu peguei a minha base de quem eu sou hoje, do que eu aprendi como empreendedor, sobre honestidade e tudo mais. Então, só tenho a agradecer a Frederico, mas hoje eu tô num outro circuito, digamos assim, onde eu me estabilizei em Florianópolis, né? E você falou no Lucas que a gente tem aqui hoje. Estamos aí também. O Lucas é expert da M8, né, Lucas? Estamos aí nesse projeto maravilhoso aí. Especialista em tráfego pago, posicionamento digital. Como é que vocês se conheceram? Porque eu tô de metido aqui, né? Você quer contar ou eu conto, Lucas? Eu vou complementando. Então, a Seberi acho que deve ter o quê? 13, 15 mil habitantes? Agora, né? não tem isso, cara. Deve ter uns 11, 12. Eu vou passar essa informação porque eu não sei. Acho que o Frederico deve ter passado uns 30 mil. Então, os grupos de amizade, eles são poucos, digamos assim. Então, todo mundo conhece todo mundo. Esse é um fato. O Lucas, a gente não teve a oportunidade de ser amigo lá na cidade, mas eu sabia quem que ele era, né? Então, através de um primo meu lá de Seberi, pô, a gente se encontrou já aqui, tem o quê? 2 anos atrás, pô, Seberi, não sei o quê.
O Lucas, então, com a agência de marketing, me ajudou quando a gente saiu da parte só de incorporador e foi virar uma construtora que a gente precisava mostrar a nossa cara, o Lucas nos ajudou. E foi aí, então, que a gente... Eu acho que a gente nunca se encontrou, nem se reencontrou. A gente sabia quem que eu era. E foi mais ou menos assim a história. Mas aconteceu aqui no litoral já de Santa Catarina. Pô, que legal. Então, você já tem negócios aqui. Já fizemos negócios juntos aí. Mas só complementando isso que o Charles falou, para não deixar perder o fio da meada, sobre as origens, né, de vir de uma cidade menor, é bem o que o Charles falou. Eu acho que tá muito na cabeça da gente, mas eu sinto né, Charles? Eu acho que o círculo em que eu tava inserido, a partir do momento que tu sai, que começa a vir aquela insegurança que a gente comentou ali antes, sabe? Pô, não tem ninguém por ti, é eu que eu tenho que fazer, agora é eu. Agora eu tenho que andar sozinho. A coisa começa a despertar, a gente começa a andar um pouco mais rápido. E o fato, pelo menos pra mim, né, o fato de eu ter saído de uma cidade menor, vir pra uma cidade maior, meu crescimento foi um pouco mais rápido, aconteceu um pouco mais acelerado, digamos assim. Mas eu, por exemplo, engato esse tal da zona de segurança, que é um troço difícil de sair, zona de segurança e de conforto, né? Então, por exemplo, Porque o ambiente não quer que tu mude também, né? Mas o ambiente é a mesma coisa que da comida que tu come, né? O ambiente te molda. Eu tenho isso muito pra mim. Por exemplo, até na parte, assim, de amizades, né? Chega um momento que tu tem que sair daquela fase que tu só quer falar o que é de churrasco, da festa, da balada, para sentar com pessoas que vão falar contigo do que? De negócios, de como crescer. Como eu falei para vocês, como é que a Halbert Incorporadora nasceu? Eu não tinha dinheiro para fazer um prédio. Isso nunca aconteceu. De eu ter lá, tenho agora um dinheiro, vou fazer um prédio. Foi os meus relacionamentos que fizeram isso acontecer. Porque eu estava sentado em mesas com pessoas que eram maiores do que eu naquele momento, são hoje ainda, não tem problema nenhum. E eu tinha uma ideia. Então, às vezes, tu tá num ambiente com pessoas que não pensam em crescer, tu chega e tu apresenta um projeto. Olha só, cara, eu quero fazer um prédio. Todo mundo fala, nossa, que legal, você não tem capacidade financeira para entrar naquilo, capacidade intelectual. Então, sim, a Halbert, ela começou a incorporadora numa mesa junto com pessoas que queriam crescer e também elas tinham capacidade de entrar naquele negócio, entendeu? Então, sim, eu sou um resultado do ambiente que eu tive oportunidade e ainda tenho oportunidade de estar. A Halbert hoje existe graças aos investidores que lá atrás acreditaram, levantaram os primeiros prédios, os segundos, terceiros. Hoje a gente está com o Arts, né, que é uma obra bem bacana, um condomínio club, também boa parte na mão dos investidores. Então, falando de ambiente, Lucas, sim, o ambiente ele vai te moldar, né? Então, por exemplo, eu vendo assim o Lucas de fora, sempre falando na minha régua, né, que não é verdade. O Lucas, o que acontece? Ele saiu lá de Seberi, nasceu em Seberi, estava lá e chegou o momento que ele veio para cá, ele olhou para o lado, ele estava num barco sozinho dele, ele era o capitão. Exato. E isso dá um frio na barriga. Eu também já passei por isso, de tu sair, normalmente, assim, quando tu começa numa empresa, tu tá no teu ciclo, tu sempre tem alguém assim, não, vamos resolver lá com o Thiago. Tem o Thiago aqui, hoje tu é o último. Tu é a última opção de resolver, então isso te força para o crescimento. Só que a maioria das pessoas que eu vejo, assim, elas não querem estar nesse lugar de capitão do barco, digamos assim. Ô, Charles, mas então, pelo que eu entendi, e agora eu vou trazer só a minha percepção, né? Posso estar errado. Mas a tua criação foi meio ponto fora da curva para uma cidade pequena. Porque se eu entendi certo, você foi estimulado a empreender, a ir além ou não? Assim, ó, meu avô industrial, né? Assim, eu tive um ambiente muito bom vindo dos meus pais. Eu não vim de uma família rica, mas eu vim de um ambiente muito bom. Eu tenho uma criação de alemão com italiano, entendeu? Então, por exemplo, o meu avô, pai do meu pai, era um cara que, assim, cara, eu nunca vi esse cara dando risada na minha vida. Nunca vi. Mas era um cara que, se ele estava devendo R$2, ele ia lá e fazia o pagamento. Agora, a parte de estimular. Uma das maiores verdades que eu vejo na minha vida é que tu só estimula quem quer ser estimulado. Ponto. Se tu quer fazer, por exemplo, assim, eu quero te ajudar. Tu tem que querer mais do que eu de ser ajudado, entendeu? E na minha realidade, eu tinha muitas coisas da minha realidade, tenho até hoje, que eu simplesmente não aceito, ou não aceitava. Cara, eu não aceitava isso, não aceitava aquilo.
entendeu? E a partir do momento que tu não aceita As aquilo, limitações que o ambiente várias limitações. Ambiente, tudo. Ambiente, pessoas. E a primeira coisa que tem para o teu crescimento é tu não aceitar a tua realidade. Trazer uma dose de inconformismo, é isso? Eu acho que é isso que faz crescer. Porque a partir do momento, a gente falou zona de conforto, que tu tá ali sentado, tu tá confortável, tu vai morrer naquela zona de conforto. E tem uma coisa que é muito verdade, que é o seguinte, tu precisa escolher tua cruz. Escolhe tua cruz e vai até o final. O que é tu escolher tua cruz? Por exemplo, a minha felicidade é eu fazer um concurso público, eu vou ganhar tantos mil reais por mês e é isso, eu tenho essa limitação. A minha realidade, então, por exemplo, eu vou morar lá no meio do mato, vou criar vaca, eu não quero saber do capitalismo, e tu vai ter que carregar essa curva, essa cruz. Eu, por exemplo, eu sempre tive aquele negócio que eu queria que a minha cruz fosse a guerra mesmo. É a guerra. Por exemplo, eu nunca gostei da zona de conforto. Na minha realidade. Esse negócio de ficar assim, o emprego, não tô falando que tá errado. A felicidade, ela é relativa. É a tua felicidade. A minha felicidade. É a cruz que tu escolheu. A cruz que eu escolhi. A cruz que eu escolhi é o seguinte, eu não posso bater ponto. Eu sempre tive dificuldades, isso nem sempre foi bom, mas eu nunca aceitei, por exemplo, de receber ordem. E tem gente que adora. Aí é perfil comportamental. Exatamente, então eu acho Tu já fez teste de DISC, não? eu acho que não. Eu fiz vários testes, só que eu não sou muito apegado nisso, não. Certeza que o dele é influente. Mas exatamente, então, por exemplo, então, voltando lá de Frederico, desde de como foi a minha criação, tinha várias coisas que eu era super revoltado, e eu simplesmente não aceitava. Então, às vezes as pessoas falam de política, né? Os caras vão lá, desce o pau da política no Instagram, mas não fazem nada para mudar. Né? O cara desce o pau em qualquer coisa, ele vem aqui falar que tá errado o que tu tá fazendo, mas são poucas as pessoas que vêm assim, cara, tá errado, mas olha isso aqui. Então a gente Serve oportunidade. a gente é muito bom para criticar, né? Falar do outro, mas a gente não é muito bom de sair da nossa zona de conforto. Tá. Mas só para eu reforçar aqui, se você fosse avaliar o que o teu ambiente lá em Frederico West fala, se você tivesse seguido o que o ambiente ou as pessoas à tua volta comunicavam, o que teria acontecido? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu agradeço meu pai e minha mãe, o resto eu agradeço a mim mesmo. Ponto. Então, é porque assim, não tem a ver com a cidade. Não, é aí que eu queria chegar. Não a tem a cidade ver. em si, se tu seguisse o que o ambiente te direcionava ali, você tinha ficado lá. É isso? Não, eu sempre quis sair lá. Sempre quis sair. Não, mas uma vontade tua. Sim, mas vontade própria, mas não assim. O ambiente estimulava, as pessoas diziam, vai, sai, Tu sabe que... conquista o mundo. Mas é que assim, tu sabe que, sim, o meu pai é um cara assim, ó, que eu agradeço ele demais. Tem uma coisa que até em outro podcast que eu falei, teve uma coisa que me marcou muito do meu pai e da minha mãe. O meu pai era aquele cara, nós sempre fomos classe média, né? Legal, sempre tive uma vida confortável, sem exuberância. Mas desde que eu era pequenininho, assim, ó, o meu pai sentava no final da tarde, no sábado, com a cadeira na frente da casa, que nós no interior, né? Sentava na frente da casa, né, Lucas? Conta pra ele aí. Viu o que tá E acontecendo? eu tinha uma cadeirinha pequenininha, aquelas de abrir de criança, e o meu pai, cara, ali ele me deu muitas lições que eu tive que crescer pra entender. Eu não entendi no dia. Então, por exemplo, que a vida ia me bater, e eu ficava pensando, cadê? Onde é que vai me bater? Entendeu? O meu pai me falava muito sobre pressão, e eu não sabia panela de pressão, eu era muito novo para entender. Então, meu pai começou a me ensinar desde esse lance, assim, ó, eu hoje considero meu pai uma pessoa extremamente sábia. Então, ele foi me ensinando o que era pressão, sobre aguentar a pressão. Meu pai foi me ensinando o que eram as dificuldades. E, por outro lado, por fases difíceis que a gente passou na minha vida, eu aprendi com a minha mãe que quando a gente realmente teve dor de barriga lá, meu irmão já morava aqui, a minha mãe batia bolo de madrugada para manter a coisa. Então, ou seja, você teve exemplo de movimento. Exatamente, com os meus pais. Atrás. Por isso que eu te digo assim, ó, isso aí podia ter acontecido em Seberi, em Caiçara, em qualquer lugar. Agora eu tinha também na rua outros ambientes que eu tinha amigos meus que usavam drogas. Tinha, muito próximo de mim. Pô, eu com 14, 15 anos eu já via alguns amigos usando cocaína, mas eu não optei por ir para esse ambiente. Pô, passei e eu não tô falando assim, quando eu falo em roubo, penso em pessoas pobres, né? Eu já tive ambientes com amigos meus indo ali no mercado, pô, roubar o picolé, roubar uma Coca-Cola.
Então, o mundo te oferece vários ambientes. Isso, para mim, para ti, não interessa em qual classe social que você está, entendeu? E daí é ali que tu começa a escolher os teus ambientes. Então, por que que eu agradeço meus pais? Porque lá, quando eu era um molequinho, mesmo sem entender boa parte do que meu pai falava, tinha alguns ambientes que pelo menos eu sabia que eu não queria participar. E Frederico, Florianópolis, Itapema, nós temos vários mundos dentro da cidade, entendeu? Então não é o espaço territorial Sim, sim. que vai ditar São os isso. ambientes que você escolhe estar. Exatamente. Então, a minha vida foi isso. Então eu tive uma preparação muito boa dos meus pais quando eu era criança. A partir dali, eu escolhi os ambientes que eu queria estar. E depois que eu escolhi os ambientes, foi por mim. Entendeu? Não tive apadrinhamento, não tive... Aí foi por mim depois desses ambientes. Então, E aí tu veio pra Floripa. aí eu vim pra Floripa, acabei o 3º ano lá em Veio pra estudar, pra finalizar, ou já veio pensando em trabalhar, empreender? Eu sabia que eu não ia ficar em Frederico. Eu sabia. Justamente por quê? Porque eu queria uma cidade maior. Eu gosto de música, né? Até a Force tem arte, música, literatura. Então, quando eu era criança, eu ficava pensando nos grandes shows, assim. Eu ia lá, abria o jornal, via perdendo em Porto Alegre. Nossa, como eu queria estar lá. Então, sabe, essas coisinhas que vai moldando. Eu sempre gostei de movimento. Eu vim pra cá, eu fiz direito, porque eu não sabia, eu nunca exerci direito, não sabia direito o que eu queria. Já na faculdade eu abri minha primeira empresa, né, que foi... Na área de advocacia? Não, foi a Force. Eu abri com 22. Abri com 22, então eu já sabia que não ia ser advogado. Depois fiz pós-graduação em marketing e tudo mais. O que te levou pro direito? Eu acho que é o seguinte, tu sabe que quando tu começa no meu caso, eu acho que eu era muito novo, não sabia o que eu queria. Eu acho que alguém me falou, faz direito aí. Eu, tá, pode ser. Hoje, se eu fosse fazer, eu acho que eu faria marketing, né? Mas nada me levou. Mais lembro disso. No meu caso, eu fiz 8 semestres de GS, viu? Não Hoje tô no marketing. não tem um porquê que eu fiz direito. E ali dentro, eu realmente... Porque o meu pai me conta e eu também lembro. Quando eu era criança, tinha aqueles carrinhos. Eu tinha um posto de gasolina que era o meu brinquedo mais legal. Posto de gasolina, e eu já brincava que eu era empresário. Eu sempre tive essa veia de ser, ou pelo menos vontade. E só que o caminho vai te levando, precisava estudar alguma coisa. Administração para quem quer ser empresário. Cara, eu odeio matemática. Então seria algo que eu não ia me dar bem, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler. Eu leio pra caramba. Eu adoro ler. Aí aqui que vai ser mais fácil. Direito, mas não tinha um porquê, né, de eu fazer direito. Legal. E aí, em que momento, aí no meio no meio da faculdade, abre a Halco, a Force, e como foi isso? Como é que foi teu primeiro CNPJ? Dizer, não, agora eu vou empreender, agora eu tô por conta. Como é que foi essa jornada? O primeiro CNPJ foi uma tragédia, cara. Eu não fechei a empresa porque eu não tinha dinheiro para fechar a empresa, sabe? O lance de eu ter entrado na moda, primeiro que assim, já na faculdade, tô na faculdade e começou a me martelar na cabeça. Vai ter um dia que eu vou me formar, vai ser legal, vai ter uma festa, e daí vai vir a outra segunda-feira. E daí eu não tenho um plano para essa segunda-feira pós-formatura, né? Não tinha também na área de direito ninguém que me levasse num grande escritório, coisa e tal. E eu comecei a me perguntar, eu não vou ser advogado. E eu não quero fazer concurso público. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, primeiro dia, a professora perguntou o que cada um queria fazer. Acho que 90% da turma levantou a mão querendo fazer. Eu quero ser juiz, quero ser... Todo mundo queria concurso público. Abri o meu primeiro CNPJ com a Force, né? Com uma marca de roupa que eu também não sei por que era uma marca de roupa. Eu acho que eu ia ter um conforto emocional de ver o cara usando assim minha peça. Nossa, que legal, né? E os primeiros anos foram um caos, que eu não sabia o que eu estava fazendo. E o empreendedor, normalmente, ele romantiza a coisa. Que é aquele negócio seguinte, nossa, eu vou abrir uma empresa e as pessoas vão... Só que ele não percebe que as únicas pessoas que estão felizes com isso é você e tua mãe. Às vezes até tua mãe fala assim, não faz isso, filho. Mas eu também tinha essa sensação, eu não julgo. A gente sonha que todo mundo vai apoiar, que vai vender super rápido. Se vocês querem então que eu fale aqui como é que foi, gente, não foi legal. Cara, eu chorei várias vezes. Chorei, me desesperei e não fechei a empresa porque eu me senti no meio... A sensação que eu tive no início foram os primeiros anos. No início, às vezes, a gente teve primeiro, não, foi anos.
eu fiquei literalmente de 2012 até 2016 quebrado. Que assim, ó, eu dormia dentro do carro, cara, pra vender roupa dentro do carro, né? E, nossa, agora me deu uma nostalgia aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, eu abri a Forza, eu tinha uma emoção muito grande. Eu pensei que eu ia derreter, que ia ser muito massa e todo mundo ia querer usar. E quando eu dei de frente com a realidade, eu vi que não era nada daquilo. Que no papel foi muito bonito. Então, passei 4 anos quebrado, não tinha como fechar a empresa, não tinha grana para pagar se fosse rescisão, coisa e tal, e também não tinha outra opção, tu entende? Tá, daí tu vai fechar e tu vai fazer o quê? Eu ia cair no mesmo lance lá do direito. Então, a sensação que eu tive foi o seguinte, e essa sensação eu volto e meio eu até sonho com ela, é de verdade isso que eu vou te falar. Eu tava com aquela sensação que eu tava nadando pra uma ilha, sabe? Saí da praia nadando pra uma ilha, e quando eu tava quebrado, assim, ó, eu olhava pra ilha, tava longe ainda. Eu olhava pra praia, tava longe, e os meus braços estavam doendo. Essa foi a legítima sensação que eu tive no meu início como empreendedor. Foi a lembrança dessas coisas que eu passei, que hoje a Halco, a gente assinou ela com Made in Fire, né? Que a gente acredita que assim como o ferro passa pelo fogo num processo tortuoso para se tornar algo melhor, a vida faz o mesmo com a gente. Então, é isso que eu levo hoje. Então, como eu estava lá no meio do caminho, era ruim para voltar e difícil também para ir, eu decidi ir. E nunca fui o cara mais inteligente da minha turma, sabe? Nunca fui, sempre com nota vermelha, minha mãe desesperada, nunca me destaquei em nenhum esporte. Mas eu te digo que eu me destaco na persistência, né? Então, eu fiquei martelando a força. Até que chegou um momento, a gente fez uma contratação, que nós também nem tinha muito dinheiro para contratar, mas é aquele, sabe, quando tu vai no poker, do tudo ou nada. Uhum. E em 2016 para 2017, a empresa nos virou um troço nacional, sabe? A gente arranjou... Tu diria que que foram as decisões estratégicas que deu essa virada de realidade? A primeira... Porque se você tivesse continuando fazendo o que você já estava fazendo, provavelmente o resultado estaria o mesmo. Teve alguma virada de chave, alguma mudança? Essa é a diferença que as pessoas têm dificuldade, e eu também tenho, de saber o que é persistência e o que é insistência. São duas coisas completamente diferentes. A primeira coisa que a Ford me deu a lição foi o seguinte, da minha primeira empresa, a tal da pressão que o meu pai falava. É que a pressão é que muda tudo. Meu pai sempre me ensinou que isso que diferenciava os homens grandes de homens pequenos era como ele lidava com a pressão. Então, acho que a primeira coisa foi, sim, a pressão. E a Ford, a marca, ela foi construída aos pouquinhos, né? E eu não conseguia... Lembra que eu te falei que a minha cabeça era barulhenta? Ela é barulhenta até hoje. Eu sempre fui da parte da criatividade. Só que sai da minha cabeça, acho que sai um negócio que ele não é muito claro. Influente. Sabe? Não sai muito claro. Todos juntos. Então, às vezes, eu vomito todas aquelas ideias lá. E uma coisa dessa contratação que a gente conseguiu foi o quê? Foi um cara extremamente técnico, que ele conseguiu pegar todos aqueles arco-íris, coisinhas, conseguiu montar o negócio. Eu falava pra ele. Ele trouxe estrutura para os teus sonhos, para as tuas viagens. Exatamente. Daí, o que acontece? E esse cara, ele foi um ponto muito importante na minha vida, porque tu começa a entender o que tu realmente é bom e o que tu precisa de uma retaguarda. Tá? Inclusive, nas entrevistas de emprego, tem uma coisa que me irrita, que me deixa maluco. Tu chega lá pra pessoa. Ô, Lucas, e aí? O que tu não é bom? Eu sou muito detalhista. Isso me incomoda. Se eu tô perguntando isso pra ti, é porque eu quero que tu fale assim, eu sou desorganizado, mas eu entrego. Opa, então o Lucas é bom, baita vendedor. Vem cá que eu vou te colocar uma retaguarda aqui de uma pessoa organizada pra te ajudar. Nós temos estrutura disso na empresa. Então, quero dar um toque para quem tá pedindo emprego. Normalmente as pessoas querem saber por causa disso, para saber como te encaixar ali. Então, eu falei... Sabe, desculpa interromper. Tu sabe que isso que tu trouxesse mas é de uma riqueza que não tem tamanho, porque as pessoas ainda, elas... Até os empresários que eu atendo, normalmente eles querem contratar gente que seja parecida com eles. Talvez baseado em rapport, técnica de pilhamento. Eu confio em mim, então eu quero alguém que seja como eu. Só que não é o que uma empresa no geral precisa.
Tô pegando o exemplo que você trouxe. Foi trazer alguém que era o teu oposto, que a gente pode chamar de complementar aqui, né? No momento que eu tenho alguém que é o nosso oposto, eu tenho alguém que é bom em tudo que eu não sou. E eu sou bom em tudo que aquela pessoa não é. Então, provavelmente, essa pessoa que tu trouxesse, em outro local, ela não teria dado o mesmo resultado. Por quê? Porque, por um lado, ele traz a ordem, a estrutura, mas não adianta ele saber botar ordem e estrutura se não tiver a visão, a criatividade que você teve. E é muito legal quando o empresário consegue virar essa chave de olhar o que a empresa precisa e trazer a pessoa certa para aquilo que a empresa precisa. E não só olhar também currículo, né? Eu vi ele pela tua fala, tu olhou... invariavelmente você olhou habilidade social, habilidade emocional, a capacidade de se relacionar. Você não olhou só o currículo do cara, se formou aonde, tem o que de bagagem. Eu, particularmente, assim, ó, o currículo, para mim, o currículo é literalmente aquela primeira peneira, sabe aquela primeira peneira? Porque depois dessa primeira peneira, que é só para te fazer assim, ó, eu vou ser criticado, que eu falo, para mim não serve praticamente nada. Porque assim, o cara vai lá e escreve um monte de baboseira no currículo, e quando tu vai sentar, às vezes, com a pessoa, ela é completamente diferente do que ela é. Simples assim. Então, te respondendo a pergunta de qual que foi onde que trocou, que foi justamente assim, ó, a primeira coleção que a gente acertou isso, numa coleção eu tinha vendido mais do que a empresa tinha vendido nos últimos 2 anos. Foi bem rápido. E eu vejo que, assim, até de pessoas que estão ao meu redor, empresários, normalmente quando começa a vir o sucesso, ele vem rápido. As pessoas ficam ali 10, 15 anos martelando e quando vem muito rápido. Então foi quando eu entendi o seguinte, que eu sou bom. Eu sempre fui da parte comercial, por exemplo, tanto os nossos prédios como da parte das coleções, sempre as ideias vindo da minha cabeça, aquele negócio barulhento. Foi quando eu consegui montar um time, de fato, que sim, eu contratei primeiro uma pessoa, depois se transformou num time, que eles conseguiam pegar aquelas minhas ideias e realmente transformar aquilo em realidade. Que daí também veio da Halbert, que a gente usa, né, que é transformando tijolos em arte, né? Quando a gente conseguiu tirar aquilo, eu nunca vou esquecer, cara, uma coisa que foi legal. Eu falei bem assim pra essa pessoa, eu falei, cara, eu quero que as pessoas... o meu grande sonho era ser um rockstar, né? Aí daí não deu certo, daí eu virei empresário. Aí eu falei pra ele bem assim, eu quero fazer uma roupa que a pessoa use e tu consiga identificar ela que ela gosta de música. Por exemplo, a primeira impressão que tu tem de uma pessoa quando ela entra aqui, tu não conhece é pela roupa que ela tá vestindo. O cara tá de terno, o cara tá de bermuda, então tu tem aquela primeira impressão. Então eu queria que ele tivesse a impressão que essa pessoa gosta de música e só que não tivesse escrito o nome de banda aqui na frente. Então então veio a ideia da palhetinha aqui do lado. As peças vinham com uma palheta. E daí eu tinha várias coisas de vários anos atrás, que daí já estava na minha cabeça, só que e isso me dava uma frustração muito grande, porque eu me sentia um mudo. Que eu tinha que ir lá, era claro, e eu não conseguia comunicar. Então, quando eu comecei eu consegui as pessoas que comunicavam aquilo, foi quando a empresa realmente andou mesmo, né? E a mesma coisa acontece na construtora, quando a gente vai fazer um empreendimento. Né? Tu vendo o quê? Tu vendo um conforto emocional. Além de tijolos, tu vendo um conforto emocional. Pô, a pessoa vai morar ali. Muitas delas deram... Pô, estão dando botando a vida naquele imóvel, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tá com o Arts, né? O Arts é uma galeria de artes com 19 opções de lazer, que é decorada por artistas, para 42 apartamentos. Então, tudo que a gente faz ali, que tá na minha cabeça, são nos mínimos detalhes para vender esse conforto emocional. Então, aí, automaticamente, quando eu faço esse tipo de ação, eu vou me diferenciando do mercado. Então, deixando aqui resumindo, a grande vírgula da minha primeira empresa foi quando eu consegui montar o time e aprendi que tu não faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Aí foi que eu comecei a crescer. Montar o time certo. E é difícil. Porque, assim, sabe o que eu vejo hoje no nosso país? A gente tem um problema muito grande de competência. Eu sou literalmente careca de falar que tu liga o Fantástico, tu vê lá uma fila de... o Fantástico lá, a TV Globo lá, qualquer, não sei se posso falar nome, não falei, tu vê lá a fila de desempregado. E daí tu senta numa mesa,
O Lucas aqui, eu tava ali na agência dele, ele falou, cara, tô tentando contratar, mas toda vez que eu abro o Instagram do Lucas, é lá, o story lá, vaga de emprego. Ué, cadê esse povo? Então é isso, só que no meio disso tem a tal da competência, que isso já vem da nossa criação, né? A gente quer muito direito, só que a gente não quer fazer muito. Até, vou fazer um comentário aqui que eu fiz porque eu fico indignado. O povo brasileiro ama futebol, né? Mas não se comporta como jogador de futebol. Tu imagina tu, Thiago, tu me contrata como zagueiro. Eu tô quase na frente do gol falando, não vou fazer gol porque eu sou zagueiro, não sou pago pra isso. Mas, gente, a gente dá risada, mas é isso que acontece. E é extremamente frustrante, porque se tu não faz, tu não vai ser visto, tu vai continuar aí. E daí volta naquilo lá que a gente falou no início, as pessoas ficam brabas porque elas não conseguem sair daquela zona, porque é a zona de conforto. E nós não temos essa mentalidade. Hoje tu vê lá no... Eu não tenho uma opinião formada também, isso aí não estamos aqui para discutir política, mas tu vê lá o 6x1, a escala, não vai mudar nada. Vai piorar até porque, até que tu não mude a mentalidade da tua hora render mais, tu não vai ser tu dando canetaço em Brasília, coisa e tal, que tu vai A mudar. decisão ali não tá sendo pra, não, eu vou produzir tudo que eu preciso produzir em 5 dias e você render bastante pra ter folga. Não. A lógica tá, quero só ter a folga. Exato, porque então assim, ó, como povo, como nação, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para aumentar a nossa economia. Hoje, por exemplo, tá o dia de hoje que a gente está gravando esse podcast, tá essa confusão do dólar. Todo mundo dá opinião, mas quase ninguém sabe o que está acontecendo, o porquê que o dólar tá alto. Então é isso que eu falei, a gente dá as opiniões sem saber o que está acontecendo, né? Ô, Charles, tu falasse ali sobre montar a equipe, né? E o desafio que é, e até você que tá acompanhando a gente aqui, ó, já saiu um episódio falando sobre gerações, tá? Dificuldade de lidar com diferentes gerações. Procura aqui. Mas, ô Charles, quando a gente fala em contratação, como tá desafiador achar essas pessoas que realmente vão engajar, que querem mais, querem crescer, que tem esse mindset. Tu terias alguma dica para quem está acompanhando a gente de como que a pessoa pode achar essa agulha no palheiro? Tu sabe Como é que tu achou? a primeira coisa que tu tem que fazer, seja lá o que tu for fazer, tu tem que gostar do que tu faz. Eu, por exemplo, o seguinte, dos prédios. Cara, eu juro pra ti, eu durmo. Quando eu vou dormir, assim, pra eu pegar no sono, eu fico sonhando como é que eu vou fazer a minha sala de jogos. Nossa, que legal. Na minha marca de roupa, assim, nossa, a próxima coleção, eu escutei aqui eu vi um clipe do Aerosmith, olha que legal, eu durmo porque isso me dá prazer. Eu vou estar muito preparado no outro dia do que o cara que desligou a televisão, sabe, no domingo, e bota a cabeça no travesseiro. Fala, puta que pariu, tem que ir naquela diabo daquela empresa amanhã. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu consegui ver das pessoas que trabalham comigo, que são as que mais se destacam, elas entendem que elas são uma empresa dentro da minha empresa. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Elas pensam o seguinte, elas são um CNPJ dentro do meu CNPJ. Por que eu vou explicar melhor. Eu acho que ficou meio confuso. Todo mundo, quando entra numa empresa, né? Quer crescer. E tu começa a entregar mais do que tu recebe. Até que chega um momento que tu recebe mais do que tu faz. Essa é uma lógica que simplesmente acontece. Por exemplo, sabe aquele rapaz que eu te falei que foi o primeiro que eu contratei? Chegou um momento que eu dei uma parte da empresa para ele. Porque se eu perdesse ele, eu ia ter um problema muito grande. Aí da parte de vendedores, tá? Eu tinha 2 ou 3 vendedores que eles levavam, assim, tipo, 50% do faturamento da empresa era eles. Eu chegava num ponto que eu ia me cuidando, sabe como? Cara, esse cara tá mandando mais do que eu e não tem problema nenhum. Só que daí, quando tu chega nesse ponto, que tu é extremo, tem aquele negócio. Ninguém é substituível, é verdade, mas tem gente que é muito difícil de achar. E às vezes é mais barato tu pagar mais pro cara do que tu sair correndo atrás. Todas essas pessoas, cara, eu já tive uma cambada de funcionário que trabalhando comigo, todo mundo que passou. Todos que cresceram, sem exceção nenhuma, começaram entregando mais do que eu pagava. Sabe? Literalmente fazendo show. Tu chegava lá, cara, tem isso aqui pra fazer. Ó, já fiz isso aqui, já arrumei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, e olhando, se a gente for olhar essa experiência toda que tu já tivesse com
funcionários, pessoas, o que deu certo, o que não deu. Hoje, o que tu não tolera? Tu abriu uma vaga, vai ter 100 candidatos aqui que vai passar pela entrevista. O que se acontecer, tu acende luz vermelha, tu não tolera, tá fora. Acho que o erro mais básico que já aconteceu comigo, que eu fiquei até surpreso. A gente abre o nosso RH. Abre lá, tem 100 currículos, desses 100 sai 20, 10 são selecionados e 5 vêm falar comigo. O cara, por exemplo, na entrevista de emprego chega atrasado. Tu entende? Então, por exemplo, assim, ó, tem certas coisas que nem começam. E algumas coisas que eu não tolero, elas já são cortadas no RH. Por isso que eu te falei, entendeu? Tem, tipo, vou dar um exemplo. Comprometimento. Acabou. Tu tá trabalhando comigo, muitas vezes tu fica mais comigo do que com tua esposa, dentro da empresa. Tu não tá comprometido com aquilo. Uma empresa, ela trabalha, né, no geral, para ir para frente, não para andar em círculos. Então, quando tu pega pessoas sem comprometimento, não perde teu tempo. Já faz o seguinte, já acaba aqui, entendeu? Já vai, ou a pessoa simplesmente está trabalhando pelo salário. Também não, que é a falta de comprometimento. Isso está sempre acontecendo dentro da minha empresa. Sempre. Sempre tem gente trabalhando só pelo salário. E tudo bem. Só que eu não fico satisfeito com isso. Então, o que a gente faz? A gente já vai abrindo vagas para substituir. Uhum. Chega um momento que a gente chega e... tudo bem, pode ir. Então, não sei se eu não tolero, mas é uma coisa que não se cria, digamos. Quem trabalha só pelo salário. O Charles e o Lucas compartilhou comigo que um pouquinho ali da tua história antes, e aí a Force cresceu, né, horrores, e chegou a um ponto em que você vendeu ela, foi isso? Sim. Eu até queria chegar num ponto antes desse. Eu queria te perguntar, Charles, por que tu acha que a Force chegou onde chegou? O sucesso. Obviamente, tudo isso que tu falou fez parte disso, mas mais olhando para o marketing, assim, tu acha que teve um fator muito crucial ali para se tornar uma marca diferente, referência, porque a Force se tornou uma marca referência para o mundo da música, né? Tanto é que tu fez várias colaborações com vários artistas, inclusive eu gostaria que tu comentasse isso. Sim. Então, o que eu acredito que tenha sido os pontos cruciais da Force? Eu falei para ti de comprometimento. A Force, ela era minha vida, entendeu? Tanto que eu abri mão de muita coisa que me custou muito caro, porque aquilo era minha vida, assim como era para outras pessoas. Então, nós tínhamos um comprometimento daquilo que nós não tinha hora, nós não tinha lugar, nós não tinha nada. Nós vivíamos para aquilo. Então, por isso que eu te digo, uma empresa que, vamos dizer o seguinte, nós três aqui, a gente é do BOP, dando tiro, subindo lá, daí tu não tá comprometido, tu ferra com nós dois. Tu é um peso. Quem não tá comprometido é um peso morto. Simples assim. E para a empresa enxuta é pior ainda, porque daí o peso fica maior. Então a primeira coisa foi isso, Lucas. A gente era extremamente comprometido por isso. E a segunda, sim. Nós fizemos lá Zé Cabaleiro, Maneva, trabalhamos lá com várias bandas, várias ainda, são tantas que eu nem me lembro, lá T-Roots e por aí vai, bandas nacionais, Paulo Ricardo... E nós pegamos um furo no mercado. Um furo no mercado por quê? Tu chega o seguinte, pensa numa marca de esporte. Pensa 5, 6 marcas, mais 20. Pensa numa marca de, sei lá, qualquer coisa. Avião, tem 5, 6 marcas. Pensa numa marca nacional com DNA 100% de música. Não tinha. Tinha uma marca lá atrás, bem lá atrás, né? Que era do baterista do Sepultura, né? Que era Cavaleira, só que daí a Cavaleira tava mais... Então nós entramos num vácuo e foi bacana. Então a gente pegou um vácuo do mercado, né? E eu lembro, falei mais cedo, eu sonhava ser rockstar, cara. Então eu ia lá, por exemplo, no início, sabe? Nós começamos a fazer com bandas mais regionais, acústicos valvulados. Sabe como é que eu fazia? Tipo, acústicos valvulados, era Ultraman, o Irie aqui. A galera talvez que tá escutando aí não conhece, mas é tudo rock regional lá. São pequenas, são bandas menores, né? O Mr. P que tá aqui hoje na Atlântida, se vocês perguntar pra eles, o Mr. P foi o primeiro. Eu fui lá, maior cara de pau, bati lá na Atlântida, eu sabia que ele tava fazendo o programa, não liguei, não falei nada, fiquei lá. Quando ele saiu, eu abordei ele. Então nós era cara de pau mesmo, no início nós era cara de pau, por isso que eu te falo do comprometimento.
entendeu? Nós ia atrás, cara, nós ia atrás, é mais ou menos o seguinte, cara, tem que ir lá no inferno e dar um tapa na cara do diabo, nós ia, e nós acreditava demais naquilo. Então, o comprometimento é uma coisa que eu falo que eu bato demais porque me irrita quem não é comprometido, sabe? Isso é uma coisa que me irrita demais. Aí foi escalando, né? Tem por exemplo, eu me lembro que o primeiro nacional que a gente pegou foi o Paulo Ricardo. Como é que eu consegui chegar no cara? Fui lá, mandei um Instagram lá, não era nem Instagram, Facebook, sei lá, faz tempo. Mandei e alguém me retornou. E quando alguém me retornou, eu já fui na jugular, né? E, cara, assim, os caras, antes de desligar o telefone, a gente já pegou um avião, tava lá no Rio de Janeiro, esperando ele lá embaixo. Aí depois começa a ficar mais fácil. Porque daí tu vai convidar outra banda, daí nós já tínhamos um volume também de venda, porque nós pagávamos royalties, né? Ah, mas quem que tu é? Não, ó, cara, eu fiz aqui com o Paulo Ricardo, fiz com o Zé Cabaleiro. Não, pera aí, vem cá. Aí depois começa... O problema é o início. No início só tem um jeito, né? Era sendo cara de pau, indo lá, batia na porta dos caras mesmo, chamava, abordava depois de show. Cara, assim, ó, inúmeros não. E eu ainda, autoestima altíssima, né? O problema é teu. Eu ia lá e batia no outro. Eu ia assim, até alguém me dizer sim. E foi assim no início. Aí depois, Lucas, então, ali nos últimos anos da Forja era fácil, que a gente entrava em contato com algum artista e os caras já estavam com a porta aberta. Sim. Conheço os caras do Maneva, já falaram de ti, chega aí, vamos fazer assim. Daí só vai. Mas foi... Não sei se eu respondi a tua pergunta, Não, mas eu acho que foi... Eu acho que é isso. Foi a visão do mercado de entender que era algo que estava faltando, né? É isso aí. Que tem uma legião muito grande, comunidade gigantesca. E também é o seguinte, cara, somado com paixão, nós tinha paixão por aquilo. Se ligassem, ó, 2 horas da manhã, no meio do carnaval, nós ia lá, por isso que eu falei mais cedo, de tu fazer algo que tu realmente gosta. Acha realmente algo... Tem uma conexão Tu emocional. vai falar de roupa, rapaz. Tu vai ali em Brusque, que é nosso vizinho, que tu chuta uma pedra, tu acha a calça lá R$15. Nós vendia da Farsa 400 e pouco. Então não é sobre mercado bom ou sobre mercado ruim. Por exemplo, a gente fala de construtora, né? Tu falou teu pai é construtor. Tu pega aqui em Itapema, eu tô apavorado com a quantidade de prédio que tá subindo. Então, hoje tu tá num momento que, seja lá o que tu for, são poucas coisas que é muito disruptivo. E se for disruptivo ainda, tu tem que fazer uma força gigantesca para aquilo funcionar. Do mercado entender É só tu ver o e seguinte, ver o valor, o né? cara que lança um aplicativo, ele fica lá às vezes 10, 15 anos colocando o Uber, né? Um troço disruptivo, quantos anos? Acho que depois de 15 anos que ele começou a dar lucro. Então, por isso que eu te falei, ou culpa da cidade, ou culpa do governo, seja lá o que tu for fazer, volta lá para a fila do desempregado. Hoje no Brasil, seja lá o que tu for fazer, se tu fizer um bom trabalho, tu vai ter espaço. Realmente, a maior mentira que tem é que tem espaço para todo mundo. Não tem. Mas tem muito espaço para gente boa. Inclusive, tá faltando gente boa no mercado. Uma vez tu falou uma frase pra mim meio assim: no Brasil, se tu fizer o feijão com arroz, já é bom. Mas é verdade. Porque infelizmente é verdade. Que nem isso, A pessoa faz, é verdade. Infelizmente é verdade. E sabe que eu falei isso no outro podcast, né? Eu falei isso no outro podcast. Porque tu chega assim, ó, o grande problema é a tal da comparação, né? A comparação. Tu acha que tu é o bonzão até tu começar a se comparar. A gente tava falando de viagens, né? Antes de começar o podcast, eu vi que vocês gostam bastante. E sim, tu vai num país de primeiro mundo, né? Qualquer país de primeiro mundo, ou mais envolvido, tu vê como funcionam as coisas, entendeu? Dentro da cultura deles, evidentemente, que às vezes a gente não gosta porque não é das culturas, mas tu vê que funciona muito melhor. E aqui, hoje, a gente, infelizmente, tá num lance de se tu fizer o arroz com feijão muito bem feito, tu vai ficar muito bem, entendeu? Já se destaca. Mas eu tô curioso ainda pra pergunta que tu fez sobre se desfazer da tua marca. Deu certo porque tinha paixão naquilo que estava fazendo. Tinha conexão emocional. Como é que surgiu a ideia de vender e como foi esse processo porque precisa desapegar? Sim. Como foi essa jornada para ti? Foi uma das maiores escolas da minha vida. Porque sabe o lance de paixão? Sempre quando tu mexe com paixão, é um troço que machuca, ponto. Mas através da Forja eu aprendi a não me apegar em CNPJ. Então me apego a pessoas, né? O tempo vai passando, os ciclos vão mudando e não tem problema nenhum. Então eu tinha sócios, né? E
cada um dos sócios foi tendo momentos diferentes, entendeu? E chegou um momento que eu falei para os meus sócios também, tinha conversado com eles que eu estava em outro momento, né? Eu precisava de outras coisas na minha vida. Passei por alguns cenários de saúde, né? De saúde mesmo, porque eu passei por uma época muito legal na Forte, que eu fiquei 10 anos, literalmente 10 anos dentro do avião, né? Então, indo para cima, para baixo, isso também te causa um desgaste muito grande. Então, a gente chegou a uma conclusão, que nós íamos ou vender ou licenciar a marca, né? E no início eu fiquei um pouco assim, porque quando a marca foi licenciada para um grupo, eu fui dispensado. Simples assim, fui dispensado. No início ficava um pouco constrangido e falar, mas essa é a verdade. Pronto, nunca tinha falado isso no podcast e agora falei, Lucas Brother. Então foi licenciado por um grupo e eu mais ou menos recebi um feedback que eu era um problema ali dentro e tudo certo. Ver como é as coisas, né? Cara que fundou, que trouxe a identidade, passa a ser visto como um problema. Tá, pronto, ó, então tá falado, se vocês podem usar o nome, fui desperdiçado, que é mais bonito, fui mandado embora da Force, mas eu sei lá de lá super bem, meus sócios me deixaram super bem, então, mas fui dispensado na época, até porque, enfim. É complicado fazer esse posicionamento que o novo dono ali fez, porque o licenciador, né? Porque você tá tirando a identidade da marca. Mas tu sabe o seguinte, Thiago, por isso que eu sempre tenho aquele negócio da nossa régua, né? Eles tinham planos e tá tudo bem. Então eu passei, sim, pelo meu luto. Sempre tem o luto, né? Uhum. Passei pelo meu luto, caí no chão, como me ensinava meu pai, que a vida ia me derrubar e eu precisava me levantar. Ah, tá, beleza. Teve o chororô, fiquei triste, só que o seguinte. Eu falei, tá, beleza. Cara, abri a Halco. Hoje eu tô realmente... A Halco, ela veio antes da Halbert. Não, Veio antes da... a Halbert, eu já tinha ela quando tinha Ford ainda, né? Ela já tava lá, ela tava no meio do caminho. Ah, tá. E daí, tá, fui mandado embora, e daí também juntou um pouco sabe, quando tu mexe com o sentimento é muito difícil, e existe o quê? Existe pontos de... esse tipo de separação é um troço meio dolorido para todos os lados, porque ele fica mago. Não é raiva, mas fica mágoa, sabe? Por exemplo, às vezes eu tô com o Lucas e não é questão de quem tá certo e quem tá errado. Nós temos pontos de vista diferentes e tá tudo bem. E foi o que a gente passou lá na Force, né? Então, fui dispensado e... Só que assim, ó, aí eu queria me provar. Essa também é uma verdade. Tu me perguntou ali fora, né? A Halco veio... Eu também queria me provar, sabe por quê? Porque é o seguinte, primeira vez, às vezes as pessoas acham que é sorte, ou porque o fulano te ajudou, o ciclano que fez. Agora era eu por eu. A Halco era só eu, né? Não tinha estilista, Tá comentando aí, ó, minha camiseta. Então eu me senti, eu me senti mais ou menos que foi o seguinte, que a Ford, como na minha vida de empresário, ela foi minha graduação, pós-graduação e doutorado. Hoje, sim, eu sou um cara que eu sei lidar muito bem com pressão, muito bem. Assim, ó, tu pode botar uma bomba na minha casa que eu vou ir jantar com a minha mulher com a cabeça tranquila. E eu me senti preparado para isso, simples assim. Fui lá, me senti preparado, fiz a Halco, me dei bem, graças a Deus e também eu digo graças a mim, tá? Já tinha um know-how bem bacana. Então, hoje eu tô com duas empresas muito bem encaminhadas, que é a Halbert e a Halco, e tudo isso veio da Force. De tudo que eu aprendi lá dentro, as pessoas que passaram por lá, os meus sócios, que foram também muito importantes para mim, só que nossos tempos acabaram se indo cada um pro lado, né? E daí eu poderia ter, assim, ó, cara, tá aqui, eu tinha duas opções na época, né? Que todas as pessoas passam por isso no mundo. Ou eu ia estar aqui sentado, me lamentando para vocês, pô, fui mandado embora, que sacanagem, né? Que tu falou fundador da marca, mas não pensei nisso. Mas é o seguinte, então... Não, eu nem olhei por ti, eu olhei posicionamento de negócio. Se eu estivesse comprando, eu ia exigir que você ficasse, ou não? Ou a segunda opção era o quê? A segunda opção que veio na minha cabeça, eu fiquei triste por essa paixão. Esse é um fato. A Forte foi a primeira paixão da minha vida, sabe? Tipo a primeira menina que tu amou. Mas quando eu saí de lá e
e me levantei assim, né? Cara, esse negócio aqui me deixou preparado. E eu me senti assim, com uma certeza do que eu sabia o que eu estava fazendo. Muda a cabeça de empresário, de empreendedor, depois de passar por esse movimento? Nossa, tem uma coisa que é a maior verdade, que eu precisei escutar umas coisinhas motivacional quando eu tava meio bad. Todo mundo, né? E uma das coisas que é uma verdade, assim, ó, cara, eu não sei quem que falou, depois vocês pesquisem no Google, tá? Que eu não sou bom no guardar nome. Um homem que não foi moldado pela dor é só um menino, né? Por isso que eu te falei, cara, tu pode botar uma dinamite lá na minha casa que eu vou sentar com a minha mulher e eu vou pensar como é que eu vou resolver na melhor. Porque assim, ó, eu já venho de muitos anos que a minha vida é só pressão. E eu escolhi isso. Eu escolhi essa cruz, porque a partir do momento que tu escolheu ser empresário, as pessoas romantizam ser empresário que nem um casamento. Né? Quando nós era jovem lá, nossa, as meninas falando é o príncipe encantado e nós sonhando com a princesa, isso não existe. Assim como as pessoas que querem ser empresários, elas sonham com aquele negócio, um carro bonito, uma cobertura em Balneário Camboriú, viagem, não é. A minha função é lidar com pressão, cara. Eu sou pago para resolver problema. Então, o problema para mim ele não é problema, ele é meu dia a dia. Eu coloquei dessa maneira. Então, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, né, para mim. Então, é isso. E Eu acho que fala um pouco para nós agora da Halco. Bem, a Halco, então, trabalho só com básico, né? A gente trabalha com pina, coisa e tal. E eu não fiz coleção, porque conforme... não é mais o foco na música agora. Não, inclusive por uma questão de respeito, né, pela Ford, óbvio, não vou chegar concorrendo assim. A Halco foi assim, eu comecei a ver os grandes empresários que eu conheci, eu vi que eles estavam trabalhando menos e ganhando mais, então eu precisava fazer, eu queria ver como é que funcionava esse negócio. A Ford, nós lançávamos uma coleção, era lá 350, 400 peças, sabe, aquelas malas gigantes, atendimento. Então a estratégia da Halco foi basicamente o seguinte, só trabalho com básico, eu brinco para os meus lojistas que eu sou entregador de gelo, falo para eles, ó, pega as marcas grandona aí, e eu sou só básicozinho. Uma grande parte dos meus pedidos são por telefone. Trabalho dentro de boutique porque a minha estratégia é, eu tenho lá então algodão primo, algodão peruano que a gente importa e tudo mais. A minha estratégia é entregar um bom produto com preço mais baixo e a minha estrutura é minúscula. Então, basicamente isso, essa foi a estratégia da Halco. Vim com uma carteira gigantesca da Force, né? Porque eu era cara realmente na frente dos clientes que viajava o Brasil inteiro. Então, eu criei muito relacionamento. Então, eles só vieram junto com a Halco, né? Hoje eu tenho aquela vida mais ou menos o seguinte, a Halbert, digamos ali, que ela pega 25% do meu tempo útil de trabalho. A Halco é o restante, mas eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. É que também estava comentando com vocês aqui nos bastidores. Hoje eu consegui, eu tô com 35 anos, então eu acho que eu consegui até de uma maneira um pouco rápida, eu consigo trabalhar de bermuda, chinelo e com o meu cachorro, né? Dentro dessa estrutura que eu fiz. E dos aprendizados que eu trouxe, que eu falei também para vocês, né? Eu fiz uma brincadeirinha ali com a Halcon, que é Made in Fire, né? Tanto que o A é o foguinho aqui pegando fogo, justamente dessa trajetória de vida que eu aprendi que essas pressões, tudo isso que a vida nos traz, não é para machucar a gente, né? Não é para a gente se vitimizar, mas sim para a gente poder crescer. Então, toda essa parte ali, até da Force, que teve ali, o final foi meio estranho, digamos assim, né? Tudo que eu passei, até de dificuldades, quando eu vim para cá, quando eu vim para Florianópolis, eu comecei vendendo livro, né? Eu vendia livro no shopping, né? Depois fui vender carro, então eu comecei de baixo mesmo, né? Então, isso me transformou de quem eu sou hoje. Então, por isso que também é escrito Made in Fire, né? Como eu expliquei anteriormente, que é feito no fogo. Ô, Charles, aquela pergunta que quase clichê. Se hoje você encontrasse o Charles lá começando a Force, o que você diria? O que você ia dar de dica? Ó, vai por aqui, faz isso, não faz isso que vai dar errado. Quais seriam os direcionamentos que tu daria para tentar fazer a vida do Charles lá atrás ser mais assertiva, ter resultado mais rápido? Olha, da minha trajetória, eu vou dizer uma coisa, eu não matei ninguém, não dei golpe em ninguém, não dei golpe em ninguém, sabe? Eu nunca prejudiquei uma pessoa assim de uma maneira... Lógico que eu tive milhares de erros, só que eu não mudaria. Por quê? Porque os meus erros, os erros que eu tive, que eu cometi,
me moldaram para ser o que eu sou hoje. Então eu tenho muito medo desse negócio de mudar o passado. E eu estou satisfeito com quem eu sou hoje, né? O que eu levo sempre na minha cabeça, só que eu já tenho isso há muitos anos atrás, hoje sim, cara, com 35 eu sou o cara que eu sonhava ser com 18, ponto. A frase que eu levo para mim é sempre, pro persistente nenhum caminho é impossível. Porque eu realmente, gente, eu nunca me destaquei em nada. É verdade, eu nunca me destaquei em nada. Eu nunca fui o cara legal do colégio, nunca joguei bem futebol, eu nunca fui bom em nada. Mas eu fui persistente. E foi a minha persistência também que me trouxe até aqui, entendeu? Então, normalmente os caras falam, tem uma coisa assim que eu sou completamente contra. Ah, nasceu com o dom. Ninguém nasce com o dom. Se vocês acreditam nisso, beleza. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito, por exemplo, o seguinte. O Chopin. Eu gosto de escutar Chopin lá. O cara toca pra caramba. Quantas horas aquele cara ficou atrás daquele piano? Só que ele tem prazer em fazer aquilo. Eu tenho prazer em vender. Lembra que eu te falei? Nossa, eu deito, eu fico sonhando. Eu não nasci com o dom de venda. É que eu respiro isso 24 horas por dia. Entendeu? Então, é isso. Independente se tu te destacar em alguma coisa mais do que eu realmente acredito que se eu me focar muito com vontade de fazer isso acontecer também, eu também vou conseguir fazer, entendeu? Então é isso. Talvez não então pro meu eu lá de trás, mas o conselho que eu daria para as pessoas, no geral, que eu sempre deixo aqui pro persistente, nenhum caminho é impossível. E a resiliência é que nem eu também falei pro Lucas, né? Quando eu passei pelas minhas bads ali até da saída da Forza, eu fiquei um pouco mal da cabeça, eu comecei a correr. E ali eu comecei a aprender um pouco mais sobre resiliência, sabe? Eu tava mais inchadinho. Corri 500 metros, o Lucas também, né? Tu deu uma enxugada, né? E eu assim, ó, pras pessoas, outra coisa que eu demorei para aprender, eu não conheço nada que seja mais desafiador para uma pessoa crescer do que fazer esporte. Tu vai lá, corre 500 metros, daqui a pouco tu começa a correr Eu, por exemplo, cara, eu já cheguei a correr 22 quilômetros, né? E daí chega ali nos 20 quilômetros, teu corpo começa a falhar, e daí tu começa a fazer as negociações mentais, cara. Isso é sensacional. É verdade, tô falando, se tu pratica esporte também. E vem essa lógica para a empresa. Exato, para tua vida, não é só a empresa. Tu vai fazendo tuas negociações mentais, porque tem um grande lance que é o seguinte, Thiago. Tu tem que fazer a coisa mais difícil do mundo é tu ser dono de si mesmo. Aí eu te pergunto assim, qual que é a quantidade de tempo que tu é dono dos teus pensamentos, sem teus pensamentos ser vazios, entendeu? Então, quando tu faz esporte, tu vai negociando, depois tu consegue trazer isso pra tua vida. Então, acho que esse aqui seria o conselho que eu daria, né? Então, acabei de pensar numa coisa. Eu deveria ter começado a fazer esporte com 18 anos. Com essa mentalidade que eu tenho hoje para conseguir negociar com a minha cabeça, para eu ser dono dos meus pensamentos e não deixar que aqueles pensamentos evasivos que por muito tempo me perseguiram, né? Hoje, às vezes, a tua resposta. Primeira vez que eu ouvi o voador nessa linha, mas desse nível, tua resposta. Que bom. Mas eu acho que é isso, só dos esportes mesmo, cara. Os três maiores acertos na tua jornada. Os 3 maiores acertos? As pessoas que me relacionei, tá? A profissão que eu escolhi, que eu não tenho dúvidas, né? Deixa eu ver qual que foi o terceiro. Nossa, boa pergunta aí. Nunca tinha me feito isso aí. Olha que eu converso bastante comigo. Então, vamos lá. As pessoas que eu me relacionei... Então, tá. A terceira, que eu amo Florianópolis. O lugar que eu decidi morar. Eu tava até falando pro meu pai, quando eu fui pra Florianópolis, né? Eu lá vendendo livro, né? Meio deselegante dos pila. E eu fui pra uma região da cidade que eu nem moro hoje. Eu falei, pai, um dia eu vou morar aqui. E meu pai, tu vai? Sim. E hoje eu moro lá. Então, eu sei que é uma coisa meio boba, mas o dia que aquilo foi um negócio emocional muito bom pra mim, né? Eu vou pegar esse gancho que tu falou, só para reforçar aquilo que eu falei no começo. A fala do teu pai mostra que você foi criado num ambiente que te dava abertura para sonhar mais alto. Sim. Não é o que acontece na média da população brasileira. Eu acredito, tá? Thiago. E eu vou te falar uma coisa. Por isso que lá no início, eu falei assim, eu agradeço aos meus pais e a mim. Quando eu era criança, cara, eu era uma rolha de poço que usava óculos. Esse negócio de bullying aí, eu já sei qual é que é. Só que, cara, eu sofria muito bullying.
tu é mais ou menos da minha geração. É da época que tinha bullying, mas ninguém tava vendo que tinha bullying. Lucas, aí tu pode me ajudar? Não sei se lá nós no interior, porque lá nós brigava de soco, não tô incentivando, mas que é gordo, é ok, depois nós se abraçava. Mas assim, eu tenho uma imagem, sim, muito forte dos meus pais, porque eu sofria bullying e o meu pai nunca deixou eu pensar que eu não poderia fazer. Só que esse lance de não deixar, uma coisa é tu incentivar, sabe? Com aquelas palavras vazias, ai, vai lá, aquelas frases bonitas. O meu pai, ele me falava que eu poderia fazer, mas eu teria que fazer assim, assim, assado. Então, quando eu sofria bullying, assim, os caras avacalhavam comigo. Quando eu sofria bullying, pô, às vezes eu chegava triste em casa, entendeu? E o meu pai não permitia que eu ficasse naquela situação de vítima. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Um sentimento que eu tive, sim, quando eu fui convidado lá, não fui convidado, na verdade, para Ford, né? O meu sentimento foi o seguinte, cara, eu posso fazer isso que eu vou mostrar para esses caras, eu não vou deixar eles falarem que eu sou um problema. Falar todo mundo fala, cara. Falar até papagaio fala. Olha como que a gente ouve na infância, marca e molda a nossa percepção de mundo. E o meu pai que me moldou assim. Então hoje eu sou um cara teimoso, sou alemão, Halbert. E se tu me falar que eu não posso fazer alguma coisa, cara, aí tu me bota gasolina no fogo. Também, eu sei que é, eu sei como é que é. Lucas, a gente tá chegando no finalzinho aqui. Se tem mais alguma pergunta que quer colocar pra ele? Não, eu queria agradecer. Eu acho que o Charles, cara, obrigado por ter vindo. Eu pensei em ti. Quando a gente abriu a nossa conversa lá na M8 pra trazer convidados, eu acho que tu foi a primeira pessoa que eu pensei. Justamente por toda essa história que tu contou aqui pra nós, história de superação, de um cara que tem a mente muito mais pra frente do que o normal, né? Tipo assim, muitas coisas que tu falou que pra ti é normal, pra população, pro resto não é. Entendeu? Então é um cara que pensa muito pra frente. E toda essa tua influência que tu teve moldou quem tu é hoje, te colocou onde tu tá hoje. E eu queria muito que tu viesse contar aí hoje, veio, contou. Então, muito obrigado. Eu te agradeço. Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu fazer um merchan rapidinho aqui da M8, tá? Primeiro do podcast, né? Se inscreve aqui, tá? Mas fica aqui comigo, porque depois você ouve a palavra final aqui do Charles. Se inscreve aqui no podcast, aqui no canal. Assiste os outros episódios. Manda para aquele seu amigo empresário também, que você acredita que precisa ver esse conteúdo. E eu quero te convidar a conhecer a M8. A M8 é uma plataforma de mentorias online para ajudar você, empresário, a estruturar o seu negócio, alavancar o seu negócio, posicionar o seu negócio. Você não precisa estar sozinho nessa jornada. Você tem a gente aqui disponível para te ajudar. E a gente confia tanto na entrega que a gente está propondo para você que você ganha 15 dias gratuitos. Você vai clicar no link que tem aqui na descrição do podcast, você vai se cadastrar. Você não precisa nem botar dado de cartão, nada. É simples. E você vai ter acesso a todo o acervo de mentorias da M8, além de 15 dias para estar usufruindo das mentorias ao vivo. Então você vai poder interagir comigo, com o Lucas, tirar suas dúvidas, trazer os cenários que você está vivendo. E é a nossa forma de contribuir um pouquinho mais com você e com a sua empresa, tá? Então clica aqui no link, se cadastra e aproveita lá os 15 dias gratuitos. Charles, para a gente fechar, o que tu falaria ali como recado final para esse empresário que está acompanhando a gente aqui, que muitas vezes está passando pelos desafios que todo empresário brasileiro passa, que às vezes está desanimado, não vê mais problema do que solução, que não vê saída porque tem muito problema, fato, não é fácil, né? O que você deixaria de recado para ele? Essa é aquela hora que olha pra câmera. Olha para a câmera. Bem, o meu recado sempre vai ser o mesmo. Pro persistente, nenhum caminho é impossível. Tudo que tá ao teu redor é programado para que tu não saia de um sistema, né? E a raiva só serve para uma coisa. É justamente para quando falam que tu não pode fazer uma coisa, tu usar ela. Essa é a hora de usar a raiva. Só isso. Não desiste nunca. Fechou. Charles, brigadão pela tua participação, viu? Sucesso na construtora, sucesso na HAL, tá? E vou lá visitar a tua obra ainda. Obrigado, eu agradeço e aguardo vocês.